né? Essa, na minha visão, é o futuro do crédito agrícola. E aí a gente poderia desdobrar isso numa série de coisas, desde a coleta desses dados, o tratamento deles, a geração de dados que hoje não existe, né? A modelagem, o uso deles, a previsão e assim por diante. Tá? Tá certo. Eu vou agora passar para o Fabrício. Fabrício, eu acredito que você tem essa mesma visão, né? Eu queria que você pontuasse uma outra questão, junto com, até mesmo para colocar o Antônio junto nesse debate, sobre esse futuro. O Luiz falou sobre dados, né? Sobre essa junção de dados, e agora como é que você acompanha o crédito no futuro? Eu acho que ele saiu. Você está com o Fabrício? Eu estou aqui. Vocês estão me ouvindo e me vendo? Acho que deu uma queda de conexão de repente aqui. Desculpa, pessoal. Não, tranquilo. Você pegou a parte da pergunta? Eu acho. Só me repete, por favor, que eu acho que agora que deu direito. Eu falei do futuro do crédito e o Luiz disse que o futuro é dados. Para ele sintetizou, ele fez uma síntese com dados. Eu queria que você, junto com o Antônio, fizesse uma análise sobre essa questão dos dados, o que vocês veem daqui para frente, como é que vocês avaliam junto com ele. Bom, expandindo um pouco no que o Luiz falou, e eu acho que eu queria focar principalmente no público que a gente tem aqui, acho que isso é interessante do lado deles, é pensar no como é que é o futuro da pessoa que está envolvida com o crédito, como é que vai ser a profissão, como é que isso vai se desenvolver ao longo do tempo. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, tá todo mundo ouvindo. Bom, pode falar. Na minha visão, acho que vai um pouco além da questão dos dados, subindo uma camada falando de tecnologia, tá? Os dados, sem dúvida nenhuma, vai ser o grande motor de várias tecnologias que estão ao redor do crédito. Agora, pensando do ponto de vista do analista, do diretor, de todo mundo que está envolvido no processo, acho que o futuro definitivamente está em se envolver com isso, né? Em como é que você vai começar a tornar o seu dia a dia bastante dependente da tecnologia. Como é que você vai entender a tecnologia? Existe essa noção de que tecnologia vem para substituir, não vem para substituir, ela vem para agregar. Então, tem que entender o que está acontecendo, quais são as novas técnicas, o que faz sentido, o que não faz. Ou seja, o analista ele começa a ter uma atuação muito mais de entendimento e validação da tecnologia que está por trás, do que de ficar fazendo processos do dia a dia, que é uma coisa que acontece bastante hoje. Tá? Isso tanto do ponto de vista de tecnologias disruptivas, quanto de automatizações simples que já estão acontecendo, que já estão vindo, muita coisa nesse sentido. Vou dar uma parada aqui, ver o que o Ortiz também queria adicionar. Botar uma consequência dessas duas coisas, né? Uma consequência para quem consegue adotar isso direitinho e processar isso direitinho com assertividade, né? Com um nível de risco adequado, muda a estrutura de custo bastante. Então, eventualmente, você muda a estrutura de custo de parte do setor e da parte que consegue avançar nisso com uma boa qualidade. Muda completamente o papel das pessoas, muda o papel, mas muda o perfil de atuação das pessoas, mas especialmente muda o custo de processamento, porque o custo de processamento do jeito que é feito hoje é altíssimo, né? Proporcionalmente é muito alto. E a hora que uns vão adiante, conseguem assertividade, conseguem qualidade com custo baixíssimo, isso é um movimento sísmico, né? Um abalo sísmico no setor. Então precisa ver de que lado, que plataforma você vai estar. E isso eu acho que talvez seja um grande desafio e uma imensa oportunidade se houver e quando houver dado de qualidade para ser processado. Pensando nesse desafio, que esse desafio hoje a gente enxerga como uma janela para oportunidade. Como é que você avalia as oportunidades, Antônio, que as pessoas podem aproveitar neste momento? Qualificação eu sei que é uma ferramenta, mas o que nós podemos alavancar com isso? Você está falando do ponto de vista das pessoas? Exatamente.
Bom, primeira coisa é que tem um monte de aprendizado a ser feito, né? E baseado nas competências de cada um, no perfil de cada um, tem um campo imenso para cada um alavancar aquilo que já tem em cima desse aprendizado, porque é uma forma muito diferente de fazer crédito, é uma forma diferente de processar e precisa um perfil muito mais aberto, curioso para a tecnologia, curioso para cruzar disciplinas do que a gente precisa hoje. E essa parte do cruzamento de disciplina talvez seja onde para as pessoas tenha, no meu ângulo, maior nível de oportunidades, porque se hoje o crédito é feito em cima de de informações estanques, né, e alguns poucos dados. A hora que você tem a possibilidade de cruzar uma infinidade de dados, você vai ter uma possibilidade de cruzar dados de uma infinidade de campos diferentes, de origens diferentes. E o nível de interpretação também muda. E o que você faz com ele acaba mudando também. E, portanto, aprender a aprender essas coisas todas talvez seja o primeiro passo e entender onde que você alavanca a expertise que já tem para cruzar disciplinas, talvez seja onde tem mais oportunidade. Tem que experimentar, né? São cenários que a gente... Não é um cenário só e a gente não tem um futuro muito linear pela frente. E, portanto, Exato. tem que ter um grau alto de experimentação e disposição a coisas diferentes para poder ir se formando e capturando conforme as coisas vão se desenvolvendo. Exatamente. E, Luiz, agora indo... é a linha de raciocínio que a Thrive tem, mais ou menos, né? Essa questão das ferramentas que se tem disponíveis e você ter essa qualificação para você conseguir implementá-las. Como é que você vê essa questão de que existe esse interesse nessa qualificação, esse interesse na busca por ferramentas eficientes, para que você tenha um trabalho eficiente também? Não, sem dúvida, Pedro. Em primeiro lugar, né, eu acho que as áreas de crédito, né, pegando o gancho do que o Ortiz e o Fabrício comentaram, as áreas de crédito é uma oportunidade de os analistas, o pessoal aí que está nos ouvindo, de se valorizarem, né? Em muitos lugares, a área de crédito ainda é vista como uma área de back-office, né? Eu vejo isso completamente errado, tá? A área de crédito, ela não é o goleiro da corporação, ela não é uma área de back-office, ela tinha que ser uma área atacante junto com o comercial, né? O crédito é uma questão estratégica e é um diferencial competitivo que as empresas têm, e o pessoal que está aí, pegando o gancho do Ortiz, é o futuro, né? A gente já que está falando do futuro do agronegócio aqui, na minha visão, a área de crédito vai ser cada vez mais expoente aí dentro de uma organização do agro, tá? Bom, dito isso, né, fazendo esse preâmbulo, o que é difícil na adoção de uma nova tecnologia, né? O Fabrício comentou, você tem tecnologias incrementais, essa é fácil adotar, é aquela que você resolve ali um probleminha no seu dia a dia, o famoso atalho, né? Você consegue um sisteminha que consegue te resolver um problema e te resolve um problema de imediato, e normalmente isso são coisas fáceis. Quanto mais complexa for a tecnologia, né, e consequentemente pode trazer maiores resultados, eventualmente mais difícil é para as pessoas entenderem como fazer o uso daquilo, né? E aí eu acho que vem uma vantagem do que a gente está fazendo aqui na Thrive, e a gente discute muito isso internamente, que é como que a gente faz essa transição sem que tenha para o cliente esse custo, né, esse custo intelectual, mas esse desgaste intelectual do cliente ter que aprender, por exemplo, machine learning, aprender, por exemplo, ser um mega cientista de dados para conseguir implementar as tecnologias e as inovações que a gente está falando aqui, né? Só para concluir minha pergunta, minha resposta, deixar o Fabrício Ortiz complementar, eu queria falar só mais uma coisa. A última empresa que eu estava, por um período aí de mais de 2 anos, eu fiquei com uma vaga em aberto. O tempo todo que eu trabalhei lá, foi a primeira vaga que eu abri, e a gente nunca fechou essa vaga e nunca contratou. Era uma vaga de um cientista de dados, para fazer, sabe o quê? Calibrar estatisticamente o nosso modelo de rate. Era o salário, talvez o mais alto que a gente ia ter na nossa equipe de crédito,
e essa vaga foi aberta por 2 anos, e a gente não conseguiu contratar uma pessoa com o perfil certo. Hoje, pelo preço dessa pessoa, né, praticamente pelo preço desse analista, a Thrive ou uma consultoria do Ortiz consegue ir lá e te dar uma solução dessa, que não é uma pessoa, são dezenas de pessoas por trás, agregando ali anos de trabalho, né, e te dando uma solução pronta, mastigada. Então, são as duas coisas, Pedro. Sim, as pessoas vão aprender, né, elas vão ser empoderadas e vão estar preparadas para uma área de crédito mais proativa e atuante, né, e vão ser recompensadas no futuro. E, ao mesmo tempo, sem que elas tenham que sofrer por isso. Elas não precisam passar um caminho dolorido, né, e ter que se matar e fazer um mestrado lá nos Estados Unidos para conseguir adotar essa tecnologia. Acho que só foi para você, Fabrício, para os Estados Unidos. Difícil acrescentar muito mais do que os dois falaram. Acho que foi espetacular. Eu acho que eu iria só numa parte mais incisiva. Eu acho que a oportunidade está em provocar internamente. A oportunidade está em falar tudo que foi falado pelo Ortiz e pelo Luiz para os superiores, para os equity holders da empresa, né? Quem está ali olhando o que... Não é fácil no dia a dia você tomar decisões de inovação, você tomar decisões de mudar o que está sendo feito. Precisa, sim, de mais energia, porque você vai ter que gastar mais horas do seu dia para poder fazer aquilo. Então, a oportunidade está em você dar a cara na frente, dar a cara para bater e falar, olha, eu acho que a gente deveria ir por essa direção, ou pelo menos começar a explorar essa direção para poder colher um futuro, de repente, na próxima safra, não nessa, ou daqui a 2 safras, mas é um futuro que necessariamente vai chegar. Ortiz, tem alguma colocação? Não, acho que nesse ponto não. Tá certo. É que eu pensei que você queria falar algo. Então, eu queria passar para uma outra questão que está que está intrinsecamente relacionado a isso, que é a mitigação de risco de crédito, que hoje são pouco efetivos, né? Os fatores de mitigação de crédito são pouco efetivos. Que a tecnologia irá potencializar nisso, na sua visão? Ortiz, na sua visão de mercado, sua visão de experiência dentro do Itaú, como é que o senhor avalia isso? Você está falando em termos de análise. Isso, em termos de análise. Parte do que acontece com a análise hoje, como qualquer análise, né, está baseado no insumo que você tem para analisar. E a agricultura, especialmente a brasileira, tem um insumo, em geral, muito, muito pobre, porque os produtores não produzem números, não produzem balanço quase que de jeito nenhum. E, portanto, você tem um nível de informação limitada. Aqui no Centric a gente até tem um curso de crédito e um dos capítulos, é um dos capítulos mais cobiçados em geral, é como trabalhar com informação deficiente para análise de crédito. Só que o deficiente daqui, acho que não dá 10% do deficiente do Brasil. Mas ainda assim você vê que, em geral, na agricultura se trabalha com informação deficiente. Agora, um outro vetor desse problema da informação deficiente é que você não trabalha com pouco volume, especialmente no Brasil. O tamanho dos produtores no Brasil, mesmo um tamanho médio, é bastante grande para qualquer padrão mundial. Os produtores médios ou grandes são imensos para qualquer padrão mundial. Então, se você trabalha com informação limitadíssima, de qualidade, em geral, relativamente duvidosa, porque não tem como cruzar a informação, uma vez que você não tem produção de balanço, produção de demonstrativo, e, por outro lado, você está trabalhando com volumes relativamente grandes, ou às vezes muito grandes. E o problema, então, fica potencializado. Você vai, de certa forma, num certo escuro, com volumes muito concentrados. O advento de se poder lidar com um volume grande de dados e poder fazer uma boa análise, inclusive com dados indiretos, porque, eventualmente, os diretos vão continuar limitados por um certo tempo, precisa ter uma revolução nas regras aí de declaração de imposto de renda para produtor e tudo isso, talvez mitiguem muito o risco, ou o problema de você trabalhar com informação limitada, porque você pega a informação direta e indireta de uma porção de fontes diferentes, e se elas forem relativamente de boa qualidade, eventualmente você consegue reduzir a deficiência de estar fazendo análise com
dados limitados e eventualmente inconsistentes, a despeito do volume grande. Mas esse para mim, é o maior desafio em usar Big Data e usar indicadores preditivos, especialmente os indiretos para a agricultura. Precisam sempre ser completados com uma análise específica de capacidade de pagamento, por exemplo. E a visão de vocês? Começar então pelo Luiz. Não, eu concordo. Eu não teria muito mais o que acrescentar na visão do Ortiz, exceto uma visão otimista, né? O Ortiz está, Pedro, você falou do Fabrício está lá nos Estados Unidos, mas o Ortiz também está lá, né? Por isso que ele falou aqui, os dados são bem melhores e tal. A visão otimista, eu pelo menos sou uma pessoa otimista, é que estamos melhorando, tá? A gente está melhorando essa questão da guarda dos dados, né? A gente tem trabalhado muito com isso aqui na Thrive. A gente chega nos clientes nossos e às vezes eles não têm os dados. A gente fala, tudo bem, um dos serviços que a gente presta é agora a gente vai começar a te ensinar a coletar e a guardar esses dados, né? Então tem essa visão otimista. Não teria muito mais o que acrescentar, tá? Eu concordo com o que o Ortiz falou. Não sei se o Fabrício quer comentar algo também. Eu tenho alguns comentários, mas eu acho que eu vou fugir um pouco da área da análise, que o Ortiz já foi bastante completo. Tem algumas coisas que a tecnologia permite fazer hoje que conseguem reduzir o risco de uma análise que pode ter sido mal feita ou que tinha poucos dados para poder ser feita. O que eu quero dizer com isso? Em várias outras indústrias, seja ela qual for, a parte de crédito acabou se desenvolvendo muito ao redor de diversificação de risco através de uma criação de um portfólio grande em que você conseguisse diminuir ali a concentração, conseguisse colocar um monte de fatores de riscos diferentes, e com isso você diminui o risco de você ter feito uma análise muitas vezes até não ideal, vamos chamar assim. A tecnologia hoje está facilitando, sim, você criar portfólios agrícolas maiores, né? Era muito mais comum você ter portfólios pequenos e com isso você tinha que ser super cuidadoso no que você estava fazendo, tinha que juntar todos os dados, fazer uma análise especificamente muito bem feita. Só que podendo pulverizar, podendo atrair cada vez mais créditos, você se dá o direito um pouco também de errar um pouco na sua análise estatística, porque a diversificação do portfólio vai permitir que você minimize isso. Isso também é uma coisa que a tecnologia hoje pode mudar do ponto de vista de mitigação. Acho que isso era o principal, talvez, que eu quisesse falar. Tem muita coisa de tecnologia do ponto de vista de monitoramento do seu crédito ao longo da safra. A gente fala sempre de crédito e análise do ponto de vista de antes de decidir se você vai entregar o dinheiro para o cara. Mas depois que você entregou, você tem uma infinidade de outras coisas ali também que você mitiga seu risco através de tecnologia. Acho que o monitoramento é o mais óbvio deles, mas um risco, por exemplo, dinâmico de análise, um score dinâmico de análise ao longo da safra, é uma coisa que está a anos-luz ainda de ser adotada pelo setor. Alguma coisa que vai sendo feita ao longo do tempo. Que, inclusive, impacta em outras coisas. Por exemplo, se você tem uma escoragem dinâmica, se você tem uma análise de risco dinâmica do seu produto de crédito, você permite fomentar um mercado secundário de crédito. E esse mercado secundário, por si só, já diminui o risco da operação que você tem na mão. Então, tem um monte de coisas que aqui eu não estou nem viajando, que o que eu estou descrevendo é o que já acontece nos outros mercados, nas outras indústrias, isso já acontece, isso já é uma realidade. O mercado de mortgage, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né, de imobiliário, ele é todo em cima disso. Muito bem pulverizado, muito bem analisado e com uma liquidez no mercado secundário que permite que você chegue, por exemplo, com uma taxa para o produtor não, nesse caso, para o tomador de um imóvel, muito mais barato. Mas é isso, acho que eu fugi um pouco, tentei abranger o resto das tecnologias ao redor, não só a questão da... Não, mas eu acho, Fabrício, que seu ponto é bom, até me lembrou de uma coisa aqui, que é o seguinte, né? Esse mercado nosso, ele exige, até por essa falta de informação, ele exige bastante do conhecimento tácito específico ali do analista de crédito, né?
Então, o que acaba acontecendo? Você tem um analista de uma revenda, de uma região, ele acaba sendo bom, e quanto mais tempo, mais experiência ele tem, mais ele aprende, ele acaba conhecendo os produtores, né, e ele vai tendo o famoso feeling aí do crédito que o pessoal fala, e ele acaba, bem ou mal, fazendo ali um trabalho razoável, né? O problema é que as coisas mudam. E isso que o Fabrício comentou de monitoramento dinâmico, esse analista é impossível fazer. Ele consegue fazer lá várias análises ao longo da safra, mas fez uma análise e ele parou de acompanhar aquele cliente, né? O segundo problema é que mudou o cenário, mudou a região, ele mudou de empresa, mudou tudo, né? Você não consegue replicar aquele conhecimento que ele tinha naquela região. Uma visão micro, né? Às vezes você está inserido ali numa revenda que atende só uma commodity numa região, o analista ele começa a sentir um certo conforto e fala, não, eu entendo tudo de soja ou de algodão e tal. Mas experimenta tirar esse analista que trabalhou a vida inteira com soja, por exemplo, aqui no estado do Mato Grosso, e coloca ele para analisar produtor de soja no Rio Grande do Sul, que tem uma quebra de safra a cada 2 anos, né? Pede para ele escrever a política de crédito de uma revenda lá no Sul, fazer os ratios de balanço de uma PJ lá no Sul, se ele for de uma química, ou aprovar ou não um crédito para um produtor lá no Sul. Vai dar um nó na cabeça dele. E o contrário também. E outra coisa que dá nó é você tirar um analista do banco e colocar numa química, tirar um analista de uma química e pôr sentado na cadeira de uma revenda. O pessoal que está aí no call sabe que, gente, dá nó, né? Dá nó. Por quê? Porque você perde esse track record que está dentro da cabeça do analista. Isso que o Fabrício comentou agora, me puxa um novelo aqui de uma coisa que é super importante, que é o seguinte: com a tecnologia, né, com as modelagens, os algoritmos, você consegue, de certa forma, ter esse conhecimento que hoje está na cabeça dos analistas, aos poucos você consegue jogar isso para dentro da máquina. Não que, de novo, não estou falando aqui que a gente vai substituir o analista vai ser indispensável. O que eu estou falando é que aquele conhecimento tácito específico, e que o analista tinha que gastar tempo fazendo, ele passa a ser feito por uma máquina, né? E com o tempo cada vez melhor. A prova disso, né, você perguntou aí de outros, o Fabrício estava citando outros setores do mercado de crédito imobiliário e tal. Eu vou falar agora um negócio mais nada a ver ainda, Fabrício. Medicina, né? Até pouco tempo atrás, radiologista é aquele cara que vê a imagem, era um dos profissionais mais bem pagos na medicina. Ele é muito parecido, eu comparo ele muito com o analista de crédito. Ele é um cara que passa a vida inteira estudando, e quanto mais ele vê imagens, mais ele fica bom naquilo. Hoje em dia, qualquer computador, aí, qualquer máquina com inteligência artificial consegue fazer um trabalho melhor que um cara desse. Por quê? Porque eles conseguem aprender com todos os caras que fazem isso no mundo inteiro. Eles têm um track record que um cara, para ficar bom, teria que viver 1 milhão de anos e atender todos os pacientes do mundo. E não dá, né? E aí vem a questão, essa profissão vai ser extinta? Não sei, eu só sei que sempre vai precisar de médico, mas talvez o médico vai ser valorizado para fazer outra coisa. Mas fazendo um paralelo bem mais fugindo do assunto até do que o Fabrício, eu diria que a tecnologia vai substituir muito do que hoje está na cabeça de cada analista regionalmente. Vai menosprezar o analista? Pelo contrário, a gente vai dar importância para o analista fazer o que realmente importa, né? Sabe que tudo isso me lembrou de um trabalho que a gente fez há uns 2 anos atrás de mapear a cadeia de crédito de ponta a ponta e ver o que se poderia fazer hoje que substituiria algumas tarefas que são caras ou chatas ou sujeitas a erro por algum tipo de informação direta, seja por conta de imagem, seja, por exemplo, a avaliação de terra feita remotamente, a parte socioambiental e assim por diante. De 28 tarefas na cadeia de ponta a ponta, desde o cadastro até um desembolso, houve 11 etapas que a tecnologia podia substituir uma tarefa chata, cara, morosa ou com muita sujeição de risco. É quase 1/3 das tarefas todas já existe hoje uma tecnologia num preço que é aceitável para fazer esse input, né? E isso evita um montão de erro humano também, porque você tem, desde que a coisa seja bem feitinha, você tem ligação direta com o fato, né? E não tem interpretação, feeling, etc., que pode errar também, né? Tem muito acerto, mas também pode ter erro. Eu acho que isso é uma coisa para levar em conta, porque
essas coisas vão ficando cada vez mais baratas, mais rápidas, mais fáceis, e a gente vai recheando e mitigando o efeito de trabalhar com informação deficiente ou limitada. Perfeito. Agora vamos mudar um pouquinho. Na verdade, está dentro dessa questão. Falar sobre a questão, começar com o Luiz, a gente continua nessa nossa roda. Como é que o modelo de rating conversa com a política de crédito e outras estratégias da empresa? O que vocês têm que pode fazer para ajudar os profissionais, os analistas nesse sistema? Bom, eu vou responder só a primeira parte, tá? Como o modelo fala com a política, eu vou deixar o Ortiz e o Fabrício falarem o que eles têm para isso, tá? Eu diria o seguinte, hoje, muitas das empresas, praticamente a maioria, elas não têm um modelo de rating, elas têm um rating ponto, elas têm uma calculadora de rating, que é você que tem pesos lá, você fala, bom, se o cara é arrendatário, eu vou tirar ponto dele, se ele é assim, assado, tal, alguém vai lá e fala assim, bom, isso daqui é um rating. O que é a diferença de uma calculadora para um modelo de rating, provavelmente dito? É que a calculadora, ela te dá uma nota que, às vezes, não quer dizer muita coisa. O modelo de rating, ele está associado à probabilidade daquele cliente pagar a conta ou não. Quando você tem um modelo de rating de verdade, aí você pode começar a fazer política de crédito de verdade. Um exemplo bem prático, por que as empresas, todo mundo que está aí no call, se alguém tiver políticas pré-aprovadas, alguma química, alguma revenda, me fala que eu quero conhecer. Que o cliente preenche os dados e sem ninguém olhar, que é o que o banco faz hoje, pré-aprova o crédito do cliente. Né? Porque, se o cliente é rating A, por que eu não coloco na minha política? Todo mundo que é rating A está pré-aprovado. Por quê? Porque tem rating A que a gente nega. Né? Se tem rating A que a gente nega, é porque a política não está bem calibrada. Mas rating D, então vamos fazer o seguinte, rating D nem vamos olhar. Bateu o rating D, nem leva para o comitê. Cheio de rating D, comitê de crédito, não é? A turma aí pode falar. E aprova-se. E é cara bom, às vezes. Por quê? Porque às vezes tem régua de rating que só do cara ser arrendatado eu já jogo ele para D. Né? Tem modelo de rating em planilha Excel, se alguém tiver dessas aí pode falar que eu conheço um monte. Então, assim, gente, quando você tem um modelo de rating de verdade, você sabe que seus ratings As, 1 a cada 200 clientes vai te dar pau, e você tem certeza disso, que você vai dar dinheiro para 200 caras, vai vender a prazo para 200, e só um não vai te pagar, você começa a ter políticas inteligentes. Quando você sabe que o seu rating D realmente é de risco, você vai dar crédito para ele, você não vai abrir mão de pegar uma garantia, você não vai abrir mão do seguro agrícola, você não vai abrir mão do monitoramento hard, você vai criar toda uma política que vem depois de monitoramento e cobrança, e depende da sua capacidade, do seu apetite também de estressar com o cliente ou não. Tem empresa que gosta de estressar ali a cobrança, tem empresa que não, enfim. Então, eu diria assim, a política de crédito conversa com o rating a partir do momento que você tem de verdade um rating, né, um modelo de rating. Fora isso, ela não conversa. A verdade é essa. Senão, você não consegue pôr na política de crédito, todo cliente rating A é para aprovar, todo cliente rating D é para negar. Sabe o que acontece, Pedro? Se você escreve isso na política, é ponto para as auditorias irem lá e ficar te canetando, depois é puta encheção de saco. O que as revendas e as químicas fazem? Apagam isso da política, entendeu? Você apaga. Porque senão você vai ter que ficar explicando para a auditoria por que seu comitê aprovou um monte de cara rating D e por que você negou uns caras ratings A. Tá? Agora, assim, dada essa resposta, né, que sem modelo de rating, não estou falando calculadora de rating, né? Se não tiver um modelo decente, ele não conversa com a política, eu até gostaria, Pedro, que você refizesse a segunda parte da pergunta, porque eu vou deixar o Fabrício e o Ortiz responderem, tá? Pode deixar. Bom, a questão é o que a empresa pode fazer para ajudar nesse sentido. Ortiz? Eu vou voltar para o ponto do Luiz antes. Bom, de fato, realmente, é muito difícil ter uma ferramenta de rating baseada em modelo que é baseado, ou cujo objetivo
aprovação ou negação, ou de definição da qualidade do cliente está baseada em probabilidade de default, se você não tem um histórico longo. Né? E uma questão que existe no Brasil é que lidar com essas coisas na agricultura não é uma coisa de muitos anos para trás. E a gente, nesses anos todos, não teve crise severíssima. Né? Você precisa, para você realmente ter uma base histórica que te permita usar uma modelagem que vai definir a probabilidade de default, então vai fazer a aprovação, uma ferramenta de scoring mais até do que rating, você precisa ter algumas crises no meio do caminho que levaram muitos casos a default, e então você começa a ter mais assertividade na capacidade de prever. Então, por isso que parte do problema é isso, né? A gente não tem essa história, não teve as crises, felizmente, né? Teve pouca crise e crise pontual, para poder gerar esse histórico todo que possa prever. E parte é porque, de novo, você tem um nível de concentração nas carteiras de crédito relativamente alto, porque o nível de escala na agricultura brasileira, que eu falei no comecinho, é bastante grande, por qualquer padrão mundial. E você não vai aprovar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, simplesmente por uma máquina baseado num score de histórico limitado. Seria uma loucura. Então, o rating fica uma ferramenta de ajuda, de fazer alertas ali, tem alguns pesos e alguns pontos que vão alertar as pessoas que estão analisando. É uma boa forma de conduzir, uma forma de conduzir limitada e não permite muita automação. Agora, eu preciso discordar um pouquinho do Luiz em que não há uma conversa. Não há uma pré-aprovação, ou não é, seria muito temeroso simplesmente aprovar baseado em ferramenta de rating que nem modelo não é, né? Concordado. O que talvez não seja completamente verdade é que depende do rating, depende da qualidade de crédito. Os bancos, por exemplo, vão pegar mais garantia, menos garantia, vão aprovar mais exceções, menos exceções, vão permitir mais colher de chá na forma de assinar e quando que vai fazer desembolso ou não. Então, tem o grau de colher de chá, o grau de dureza em relação a garantias, documentação, volume, etc., vai ser função do rating. Parte é uma política não escrita, né, uma política comportamental dentro da instituição, e parte é política escrita e tem o trinômio garantia, documentação, volume, que é baseado em rating. Né? Se você tem um rating ruim, a garantia vai ser maior, o volume vai ser menor, a documentação vai ser madura, você vai ter mais, vai se cercar melhor ou não. Então, em geral, é a função do rating, mas não a aprovação, e eu acho que até seria loucura fazer aprovação para volumes maiores sem ter modelo, né? Seria muito louco. Agora, eu não entendi a segunda pergunta sua. O que a empresa pode fazer? É em relação para ajudar nesse sentido do modelo de rating, com conversa com política de crédito e outras estratégias de empresa. O que a empresa pode fazer para ajudar nesse assunto? A empresa credora? Isso. Certo. Isso é uma evolução, né? A empresa vai ter que ir aprendendo sempre e tem que rever o que acontece. Inclusive, tudo bem que você tem uma ferramenta de rating, não um modelo de scoring que vai gerar probabilidade de default, mas você sempre pode rodar as suas estatísticas do passado da carteira e ir recalibrando os indicadores que você está usando ali no rating, conforme a história foi demonstrando que uns eram mais preditivos do que outros, que os níveis de rating que você imaginava que correspondiam a uma certa categoria de probabilidade de default, elas não corresponderam, na verdade. Então, você vai recalibrando aquilo lá. Então, precisa sempre muita estatística e precisa muito aprendizado. Com o tempo, isso pode virar uma ferramenta de aprovação de crédito. Deveria-se ter esse objetivo de fazer essas ferramentas virarem, dado o histórico, dadas constantes recalibragens, virar uma ferramenta de aprovação de crédito. Agora, a política de crédito, conversar com qualquer que seja a ferramenta, ou mesmo que um dia tenha modelo de rating ou de scoring, ela deveria ser sempre naquele trinômio, por exemplo, que eu indiquei. Podia até pensar em 4 eixos, né? Alçadas, é típico,
depois garantias, documentação e volume. Você vai ter grandes volumes com grandes alçadas ou grandes volumes com médias alçadas para ratings muito bons, por exemplo. Então, é uma equação aí de 4 elementos: volume, alçada, garantia, documentação, por conta do rating. Mas, claro que é um aprendizado, a empresa tem que ir recalibrando isso sempre, mas deveria ter esse objetivo de racionalizar o processo, racionalizar o custo, racionalizar o risco, fazendo em função do rating, haver essas 4 variáveis que são consequência. Fabrício? Bom, vamos lá. Mais uma vez, difícil de adicionar muita coisa, mas deixa eu puxar a linha do raciocínio inteiro aqui, que vai chegar de novo lá no começo da nossa conversa. O Ortiz fechou a fala dele falando fazer como função do rating, tomar as decisões como função do rating. O rating é uma função de modelos, os modelos são funções de dados, e que a gente falou desde o começo que os dados, e o Luiz, inclusive, a primeira resposta dele, dado. Isso também vai direto no que a empresa pode fazer. A pergunta sobre o que a empresa pode fazer, ela pode começar a pensar em organizar esses dados, coletar, padronizar, usar, desenvolver as modelagens e começar a fazer a calibração dessas modelagens com o que vai acontecendo. Você precisa começar a ter um estoque de variável de saída, de variáveis de resposta, para você poder começar a calibrar com os dados que você está usando. E esses dados podem ser vários, tá? Vários. Você tem que criar uma cultura na sua empresa de dados. Você tem que começar a criar uma cultura na sua empresa de que toda vez que alguém falar, tentar argumentar alguma coisa verbalmente, baseado em alguma coisa intelectualmente que faça sentido, você fala, legal, como é que a gente faz agora para poder sistematizar essa informação e colocar dentro de uma base de dados para a gente começar a usar esse negócio no futuro? Acho que é isso que a empresa pode fazer, é isso, de novo, que o funcionário pode fazer. Essa lógica que a gente já tocou no passado, mas que eu quero reforçar, porque no fim das contas a gente chegou lá no fim para falar de rating. O Ortiz levantou um problema muito sério realmente no Brasil, você não tem os dados estruturados o suficiente ou com histórico suficiente para você conseguir gerar modelos em cima daquilo. Então, legal, então vamos começar a fazer, vamos começar a usar isso. Uma adição e um comentário sobre essa frase, inclusive, sobre os dados não têm um histórico suficiente. Sem discutir, isso é verdade. Uma coisa que a gente tem descoberto dentro da Thrive, até mesmo com a forma como a gente decidiu ir ao mercado, é impressionante como você tem algumas empresas, sim, credores financeiros e não financeiros, que têm uma base de dados interessante. Que é uma base de dados que você consegue limpar, consegue enriquecer, consegue transformar aquilo em modelos minimamente úteis logo no começo, gera um trabalho, tem um trabalho de pessoas e de dados, de compra de dados muito grande ao redor disso? Tem, mas já dá para fazer. E uma provocação aqui no grupo, rápida, já se está fazendo. Tá? Já tem muita gente olhando isso, muita gente procurando a gente para poder fazer esse negócio. Muitas empresas falando em parcerias de combinação de dados para as coisas poderem começarem a acontecer. Já que o meu dado é pobre, legal, por que o meu mais do vizinho talvez seja um pouquinho menos pobre? O meu mais do vizinho mais do outro, talvez a gente já consiga ser classe média. Então, as coisas vão melhorando nesse sentido. Então, a provocação é que eu não estou viajando, não, as coisas estão acontecendo já. Tá certo. Uma pergunta que chegou para mim, dentro desse cenário, o que vocês podem falar sobre a análise de pessoas jurídicas e produtor rural, pessoa física? Como vocês veem essa análise hoje? Como tem sido feita? E tem sugestão de mudanças? Posso comentar? Por favor. Eu acho que a grande dicotomia não é se o produtor, por exemplo, está organizado como física e jurídica. A grande dicotomia talvez tenham duas grandes dicotomias, mas a primeira é se é uma pessoa jurídica comercial, industrial, é uma coisa. Se é produtor, é outra coisa. O gabarito que você precisa usar para analisar um produtor é um gabarito diferente do gabarito para todo o resto, que em geral é o comércio e indústria. Tudo que é grande num vai ser pequeno no outro e vice-versa. Ou seja, se a gente pegar um balanço
O produtor não vai ter caixa, não vai ter estoque, não vai ter condição de receber, vai ter um montão de terra, um tanto de máquina e equipamento, e eventualmente um tanto ali, 20% da terra, 30% da terra em lavoura e algum estoque. Se você vai pegar um comércio e indústria, é um montão de estoque, um montão de contas a receber, um montão de caixa e quase nada de mobilizado. Então, só aí o gabarito já é diferente. Mesma coisa se a gente pegar o demonstrativo de resultado também. O de um e o outro são opostos. A margem de geração de caixa operacional de um produtor é gigantesca. É que depois vai muito dinheiro reinvestido, mas ela é gigantesca. No comércio e indústria tende a ser metade, um quarto, um terço do que um produtor. Se for um varejo, vai ser 10% da margem de um produtor. Então, o gabarito tradicional que a gente usa para olhar comércio e indústria não serve para a agricultura. Então, se a dicotomia é pessoa jurídica não agrícola e um produtor pessoa física, primeiro começa aí, tem que usar gabarito diferente, porque são businesses com naturezas, com estruturas de balanço, de geração de caixa e de fluxo de caixa completamente diferentes. Agora, se a pergunta é um produtor que está organizado como pessoa jurídica ou um produtor que está organizado como pessoa física, o pessoa jurídica, se for direitinho mesmo, facilita para danar, porque ele então produz balanço, produz demonstrativo e tem fluxo de caixa. E essas coisas estão conciliadas, foram feitas em parte da dobrada, facilita a vida para danar, porque você não precisa ficar fazendo tudo isso à mão e tentando fazer aquilo fazer sentido. Os americanos aqui usam vários jeitos de fazer sentido, por exemplo, fazer a conta de baixo para cima, do equity para cima, para ver se fecha. E, no fundo, é tentar fazer um fluxo de caixa da variação patrimonial para trás. É um trabalhão danado. Então, se tem balanço, tem demonstrativo e tem fluxo de caixa, aquilo é super facilitado. O gabarito é o mesmo, o jeito de olhar é o mesmo. Você tem que olhar muito o risco de produção, olhar o histórico dele como produtor, olhar o histórico de geração de caixa, e então ver o que está acontecendo com movimentação de caixa. Uma coisa talvez aí muito importante, inclusive tem uma pergunta que eu vi aqui no chat, que é se, por exemplo, à medida que o produtor faz um fluxo de caixa eletrônico para sua declaração de imposto de renda, e aquilo tudo então está eletronizado e não tem muita, estaria, digamos, mais fidedigno, não, claro que ajuda, mas olhar resultado na agricultura diz relativamente pouco. É igual olhar solvência na agricultura. É igual montar um cavalo com a rédea super longa. Se der alguma coisa errada, você vai fazer o quê? Vai botar a rédea atrás do pescoço? Você não tem liga ali, você não tem contato. O que dá contato? É a movimentação de caixa no balanço. E como é que você vai fazer e entender a movimentação de caixa no balanço se não tem balanço? Então, olhar resultado é legal, tudo bem, é super importante, tem que fazer benchmarking disso. Se os resultados fossem apresentados e a movimentação de caixa, regime de caixa, fosse apresentada eletronicamente, ajuda muito, mas ela não resolve o grande risco, que são grandes movimentações de caixa que ficam enterrados em imobilizado, ficam enterrados em capital de giro. E é isso que tem que olhar, é isso que leva um produtor ao estresse financeiro, é iliquidez primeiro, não é, dificilmente é insolvência e rarissimamente é resultado. Em geral, é iliquidez, porque vai muito caixa lá para dentro e fica tudo preso. E sem balanço isso é muito difícil de fazer, né? Então, a grande diferença é essa, ter balanço ou não ter balanço, ou conseguir construir um bom balanço, mesmo que seja no Excel ou não. Se é jurídica ou física, não é tão relevante. Pode falar, Fabrício. Queria pegar esse gancho do Ortiz para poder falar uma coisa que, assim, tecnicamente, adicionando o que o Ortiz falou, é praticamente impossível. Então, eu vou dar um passo para o lado e falar de alguma coisa similar à pergunta, mas para poder destacar uma coisa que a gente ainda não falou. Não é incomum ver também empresas de inovação em crédito, mirando especificamente em pequenas e médias empresas urbanas, crédito para pequenas e médias empresas urbanas. A lógica é bastante diferente. São créditos, em geral, bem menores, que se assemelham mais a uma pessoa física do que a uma pessoa jurídica.
mas que elas ainda assim usam essa parte toda de modelagem que a gente já esgotou e já falou bastante. Eu acho que nesse sentido o que eu queria destacar aqui é o que a tecnologia não muda, porque parece que a gente está falando aqui que o mundo vai ser, que tudo pode ser jogado fora e que não adianta, absolutamente tudo vai mudar, não é isso. Eu acho que uma coisa que eu sempre falo, inclusive para cliente que me pergunta muito sobre as coisas que a gente tem desenvolvido, você não vai deixar de olhar no detalhe um cara que você vai dar um dinheiro bastante grande para ele. Não faz sentido você dedicar isso para uma máquina, dedicar isso para um modelo, tomar uma decisão aprovada automaticamente em cima disso. Então, isso eu acho que ainda não muda. Faz sentido ainda você pegar um avião e ficar na fazenda do cara uma semana se você precisa dar 50 milhões de reais para ele. Numa lógica de banco, principalmente, isso é bem claro. Então, do ponto de vista de pessoa física, pessoa jurídica do produtor, acho que, de novo, o Ortiz esgotou a parte técnica definitivamente inteira, mas aí eu acho que foge de tudo que a gente tem falado durante esse call até agora, que é essa parte toda da tecnologia trazendo isso de uma maneira praticamente, né, mudando a forma toda como o negócio vai ser feito. Talvez a tecnologia mude a aquisição de dados, a automatização, um pouco do monitoramento, mas nessa parte de análise especificamente começa a ficar difícil de ser isso, na minha opinião. Tem muitas perguntas chegando para a gente aqui. Eu só vou finalizar com uma aqui, Ortiz, que é como o cenário de recuperação judicial no Brasil está sendo visto por outros países. Eu não sei se está sendo visto por outros países, mas eu tenho me envolvido bastante com isso e eu fiz uma análise estatística bem razoável junto com 2 estudantes aqui de Illinois e um dos professores que trabalha comigo. E essa análise estatística foi bem reveladora. E o que apareceu ali? Que os produtores que pediram RJ, a gente comparou inclusive com 750 e tantos outros produtores. Eles não eram muito diferentes, os indicadores financeiros eram muito parecidos, estatisticamente eram considerados idênticos, né, aos outros 750 e tantos produtores aleatórios de uma amostra. E, portanto, não teria muita razão para eles pedirem RJ. A segunda coisa é que se deveria pedir RJ, ou seja, o estrangulamento de liquidez deveria acontecer ali no pré-colheita. Depois da colheita, que o milho, a soja, o algodão já está resolvido, deveria ser o alívio maior, porque de caixa, porque você está com produto, você pode vender e então recuperar o seu caixa. Agora, até o ponto da colheita é que você tem um estrangulamento maior de liquidez, porque está tudo enterrado. E outra coisa, estatisticamente, que a gente viu é que praticamente todos os casos de RJ, 80%, quando eram de algodão, eram feitos no fim do ano, e quando eram de soja e milho, eram feitos no começo do ano, depois da colheita. Ou seja, é meio estranho que haja, na época do maior alívio de caixa, que é justo quando eu não consegui explicação. E um terceiro item foi interessante comparar o nível de dívida desses produtores que pediram RJ antes e depois da RJ, antes e imediatamente antes. Né? Em períodos anteriores, o endividamento às vezes era metade, um terço ou um quarto do que estava sendo revelado ali no processo de RJ na última hora, ou nos últimos números. Então, também isso revela uma assimetria danada de informação. Que tipo de informação estavam tendo os credores para continuar dando crédito e depois que informação que surgiu na última hora ali, quando entrou o processo de pedido de RJ. Então, eu tirei três conclusões, ou nós, né, o grupo que trabalhou nisso, tirou 3 conclusões. Essas RJs foram muito precipitadas, talvez fossem casos que tivessem sido organizados de outro jeito, eles estavam igual à maior parte dos outros produtores, tão ruim ou tão bem, e então deveriam ter organizado de outra forma. Uma segunda conclusão é que parece que há um certo oportunismo nisso daí, porque se pede RJ depois que deveria ter tido alívio de caixa. E por que isso acontece? E por que não acontece nos outros setores? No setor comercial, você vai ter ali de contas a receber, talvez uma semana, 15 dias, um mês. Se você parar, você vai ficar com um mês de vendas em caixa.
No caso da agricultura, se você declara aquilo e congela aquilo tudo numa certa época do ano, especialmente se for depois da colheita, você tem a safra inteira disponível. Então, existe um certo incentivo deletério aí do produtor ao desespero, precocemente busca a RJ e ainda tem, no fim, a recompensa de ter a safra inteira livre para ele poder continuar a vida dele. E a terceira coisa... Alguns, inclusive, né, Ortiz, só complementando, dependendo da empresa que está pedindo RJ, tem a safra de terceiros, né? Se for um armazém ou uma trading, ela ainda pega de todo mundo e aí entra com o pedido de RJ. E a terceira conclusão foi que, bom, dada essa assimetria do nível de informação, é muito difícil você prever RJs, é muito difícil você ter definido isso, que você fez uma decisão de crédito errado, porque as informações eram diferentes, né? Então, era outra estrutura de balanço, outra estrutura de dívida que não tinha nada ou muito pouco a ver, em geral, com a estrutura que foi declarada lá no processo. E, portanto, isso merece uma atenção muito, muito especial. Mereceria que houvesse justo aquela obrigação que sempre houve mesmo, do produtor estar inscrito como pessoa jurídica e produzir balanços, produzir os seus relatórios contábeis durante 2 anos antes de poder pedir RJ, porque assim você daria uma certa simetria no nível de informação. E tem uma quarta coisa que não veio das estatísticas, mas que veio de analisar esses casos todos, que é eles pedem um prazo imenso para recuperar-se e um corte do nível de dívida imenso também. Isso não tem sentido. Se uma empresa precisa de décadas para se recuperar, ou de 20, 30, 70, 80% de haircut na dívida para se recuperar, ela não é recuperável. O valor presente líquido disso é negativo, tá tendo uma destruição de valor. O economic value added desse negócio é o contrário, você tem uma destruição de valor econômico. Então, não deveria ir para a RJ, deveria ir para a liquidação. Então, esses casos que seriam completamente, ou precisariam de um grande haircut e um grande prazo para se recuperar, deveriam ir para a liquidação, que você pelo menos recupera valor, são todos solventes, né? Nem que eu tenha visto nenhum caso era insolvente, e da solvência, então, se pagaria os credores, se pagaria funcionário e todo mundo, e você evitaria a destruição de valor. Certo. Pode falar, complementar. Exatamente. A pergunta do como é que está sendo feito, como é que está sendo visto isso pelos investidores, daí, infelizmente eu consigo responder, porque um dos objetivos de estar aqui também fora e de ficar aqui é exatamente trazer essa conexão dos investidores estrangeiros com o crédito no Brasil. Então, tenho falado com muita gente aqui fora para poder trazer dinheiro de fora para as operações de crédito que a gente tem estruturado no Brasil. E a má notícia é que a RJ é sempre a primeira pergunta. Tá? Acho que se a pergunta é como é que está sendo visto pelo pessoal aí de fora, está sendo visto de uma maneira, eu vou ficar fora do Brasil por enquanto, porque ninguém entende o que está acontecendo. Então, um cenário definitivamente pessimista que eu tenho que colocar, mas é isso. A grande verdade é que se o próprio brasileiro não consegue entender, explicar e prever, que é o que o Ortiz acabou de falar, imagina um estrangeiro sentado aqui fora querendo colocar dinheiro no Brasil, o que ele está pensando? Tá certo, Fabrício. Eu vou aqui otimizando o tempo. Nós já estamos com 59 minutos do webinar. E, infelizmente, o Ortiz não está no nosso grupo de crédito no agro, mas o pessoal está elogiando bastante. Eu recebi até algumas mensagens aqui de pessoas que parabenizam o seu trabalho, sua história. Obrigado. Eu também vou também fazer algumas perguntas que estão aqui no grupo do WhatsApp. Uma a gente até já elencou, falando sobre o Marcelo Vieira. Eu vou colocar essa pergunta porque ela gera uma certa provocação no grupo, só que você me permite. Ele primeiro começa assim: boa noite. Vocês conseguem visualizar a área de crédito no futuro com análise de Big Data, inteligência artificial, entre aspas, abrindo o caminho de forma estratégica para a área comercial, e colocou entre parênteses, ordem reversa de prospecção. Aí o Olavo, embaixo, ele indaga e fala assim: infelizmente, na maioria das empresas, a área de crédito está correndo atrás da área comercial, liberando pedidos. Hoje, já temos condições de colocar a área de crédito na frente da área comercial, sinalizando os clientes com quem eles podem fazer negócios. Com o cadastro positivo e Big Data vai ficar muito melhor. Eu coloquei isso porque gera uma certa provocação lá no grupo.
Queria que você respondesse essa pergunta do Marcelo em relação a essa questão do crédito no futuro, com análise de Big Data, abrindo esse caminho para o futuro com uma estratégia para a área comercial. Se eu puder começar respondendo essa, eu diria que complemento o que eu já falei, né, da área de crédito ser protagonista, cada vez mais protagonista, junto com a área comercial. Hoje você tem duas coisas, né? Uma que eu já falei, a área de crédito ser o back-office da empresa, o goleiro e tal, e eu acho que isso tem que mudar. E a segunda coisa é a famosa briga entre a área de crédito e comercial. Igual o brasileiro e argentino em jogo de futebol. Isso não deveria acontecer. E aquela primeira pergunta, né? Por que acontece? A gente tem que entender um pouco da área comercial. Volta no modelo de rating que a gente já falou, mal calibrado. O comercial vai lá na fazenda, todos os trabalhos muito operacionais, volta no ponto do Ortiz, que de 28 processos de crédito, o que poderia estar automatizado não está. O cara tem um puta de um trabalho para fazer o processo, fazer a venda dele, coletar a documentação, e isso demora muito, né? Demora meses às vezes, e quando chega para o analista de crédito fala, não, o crédito está negado. E aí dá aquele quebra-pau, dá a briga, as rixas, o estresse, a perda de eficiência para a empresa, né, para o analista, custa dinheiro, né, custa ineficiência de processo e assim por diante. A visão que eu tenho da pergunta, né, é que sim, a tecnologia, né, você ter, e aí passa por dados, que a gente já falou aqui, a modelagem e a aplicação disso, na prospecção de clientes, né, você trabalhar com isso de forma antecipada, com inteligência, né, você dando as diretrizes, né, para a sua força de vendas, saber aonde vai pisar, aí pegando até um pouco do que o Ortiz falou, né, a gente tentava fazer isso, mas era muito também ineficiente. Poxa vida, você vai falar com um cara mais arriscado, não é para não fazer a venda, mas você já tem uma conversa mais dura, não vai prometer que não vai precisar de garantia nenhuma e vai fazer uma venda dando um monte de desconto, e depois vai ficar aquele leve trás, aquele telefone sem fio, e gerando estresse também com o cliente. Se o consultor de venda já sabe, na largada, o nível de risco dos clientes que ele tem que visitar, ele otimiza demais a visita. Porque no final, gente, do ser humano também, isso é a minha visão, né? Vamos se colocar no lugar do time comercial. É mais fácil você visitar um produtor top de linha, que na fazenda dele está cheio de cara de um monte de revenda, de química e de banco, ou aquele que fica te chamando, pelo amor de Deus, para tomar um cafezinho na casa dele, tomar uma cerveja e fazer um churrasco. Qual que você acha que é o pior do risco de crédito, né? Qual que você acha que tem mais difícil acesso? Então, assim, o cara do comercial, ele tende a ir nos caminhos mais fáceis também, né? A partir do momento que você usa a tecnologia para indicar que, comercialmente falando, ele vai ter que gastar mais solo de botina e vai ter que gastar mais energia para trazer os clientes melhores, e aquele cara que é mais arriscado, talvez ele não devesse nem perder tempo visitando, na minha visão, dessa forma que essas coisas se conversam, tá? E aí já a segunda pergunta já é uma afirmação disso tudo, o segundo ponto do grupo, eu não sei eu não lembro o nome de quem colocou, mas é uma afirmação disso que eu falei, concordo, tá, com o colega. Olavo. O Olavo, concordo com o que ele falou, né, e esse é o futuro, né, na minha visão, você ter essas ferramentas trabalhando de forma proativa, muito mais, não só na prospecção de clientes, mas trabalhando com sinergia com a área de marketing, criando valor também para toda a empresa, tá? Agora, uma pergunta direcionada para o Fabrício ou para o Ortiz. Como vocês enxergam o modelo de agro brasileiro e americano? Fala, Ortiz. Vi que você habilitou o áudio. Tem uma diferença, a primeira diferença gritante é a escala. No Brasil, a gente teve os percalços todos da década de 80 e depois, especialmente no fim da década de 90, que provocou uma grande reorganização de todo o sistema, com muito mais coordenação das cadeias, muito mais profissionalismo em lidar com funding, com risco em geral, com a tecnologia e as empresas, em geral, no fundo, são empresas, né? O grosso da produção está na mão de empresários agrícolas que têm lá o seu negócio e estruturado como tal.
tem uma estrutura de gestão, tem os seus controles, especialmente a parte operacional, lidam com risco de câmbio, lidam com risco de mercado, relativamente bem. E não teve muita proteção, então houve muita seleção natural. E ganhou muita escala, ganhou muita estrutura e ganhou muita eficiência. E é uma eficiência muito impressionante. Talvez a gente veja coisa parecida no leste europeu. O agricultor americano, ele teve sempre muitos colchões aí, por causa do seguro de renda, do seguro de produtividade, de programas aqui de algum benefício ou outro. Como agora teve a guerra comercial, houve uma certa compensação, bem limitada, mas houve. Então, a pressão de seleção foi muito menor. No Brasil, 50 e poucos % da produção de grão está na mão de menos de 2% dos produtores, ou qualquer coisa parecida aqui, está na mão de 5 ou 6%. Então, é metade da concentração. E ainda tem muita gente que é produtor de tempo parcial. E talvez um terço da produção de muitas dessas commodities vem de produtor de tempo parcial. E isso é muito difícil organizar profissionalmente, estruturar as coisas e tudo, porque você está ali sozinho, não tem funcionário, não tem quem ajude, opera uma área pequena e a renda tem sido limitada para sustentar uma família. O custo de uma família de produtor está entre 100 e 130 mil dólares. Você precisa muito mais área do que a área típica para sustentar isso. Então, está havendo um depauperamento da agricultura. Se por um lado, então, tem a questão dos seguros todos, que ajuda muito, por outro lado, é muito fragmentada, profissionalmente não tão bem estruturada, e a parte de gestão, controles, estrutura operacional é muito precária. Então, e o nível de coordenação de algumas cadeias não é tão bom quanto o Brasil. E, portanto, eu acho que o Brasil tem especialmente com a digitalização da agricultura, o Brasil talvez seja uma posição muito mais, infinitamente mais privilegiada para alavancar a digitalização, porque tem escala, tem capital, tem acesso, tem gente, tem funcionários, tem como muitos produtores hoje até tem ERP, né? Isso você não vai encontrar em geral por aqui. Então passou muito maus bocados, mas se estruturou melhor, tem mais coordenação e tem talvez uma posição para alavancar com a digitalização muito melhor do que na maior parte do resto do mundo. Deixa eu adicionar uma parte aqui, Pedro, que aí é muito mais, acho que o Otis focou bastante na parte do produtor, falar da parte do crédito. Tá? O que impressiona efetivamente nos Estados Unidos é que eu gosto de chamar de disfuncionalidade do crédito agrícola brasileiro, onde você tem grande parte do crédito agrícola não sendo dado por quem tem balanço mais barato, que são os bancos. Tem muito crédito dado por revendas, né? Todo mundo está na linha que entende exatamente isso que eu estou falando. Nos Estados Unidos funciona de uma maneira bastante mais óbvia. Tem muitos e muitos e muitos bancos que dão crédito para o agro, bancos menores, com balanços muitas vezes pequenos, mas que estão dando dinheiro para a mesma região, para os mesmos produtores há centenas de anos, centenas talvez seja exagero, mas há dezenas com certeza, para várias gerações daquele mesmo produtor, naquela mesma terra, e não tem esse negócio deixa eu tomar o dinheiro na revenda onde eu estou comprando meu insumo. A lógica eu tomo dinheiro com o banco, eu compro na revenda, planto, colho, entrego na trade, a trade me dá o dinheiro, eu pago de volta o banco. O triângulo funcionando exatamente onde as pontas deveriam estar. Né? A Cargill aqui, por exemplo, não dá um centavo de crédito para produtor nenhum. No Brasil, ela tem um banco. Tem uma coisa que isso me lembra, que foi a minha primeira reunião lá com a turma que eu fui me juntar lá no Centrac. E eles fizeram várias perguntas sobre agricultura e crédito no Brasil. Ali todo mundo é especializado em crédito. E eu expliquei de barter. Eles sempre faziam uma cara de um baita ponto de interrogação e eu explicava de outro jeito e de outro jeito. Mas não é que eles não estavam entendendo o barter. Eles não estavam entendendo por que o barter. Até que um deles, que é um professor bem antigo, um cara bem escolado, ele falou, entendi. É porque o sistema no Brasil, então, é muito ineficiente. Está cheio de ineficiências. A cadeia, no fundo, é disfuncional nesse aspecto. E por isso, por exemplo, tem barter. Porque o supply chain financing acaba mitigando uma série de riscos que um agente isolado tem dificuldade de fazer. Então, acho que esse o ponto
O ponto do Fabrício é super válido e, para mim, assim, demorou muitos minutos até eu atinar o que eu estava falando, porque não estava fazendo sentido. Mas é isso, tem muita ineficiência por conta de intervenção governamental, por conta de uma série de decisões judiciais, a questão das RJs, tudo isso vai influenciando, vai transformando ou tornando o supply chain relevante, supply chain financing, né, relevante, onde talvez os agentes isolados, se você desmontasse o feixe, deveria ser mais eficiente, deveria ser mais barato, mas ainda não é. Pedro, você está muito... Perdão, obrigado. Essa pergunta quem fez foi o Marcílio, tá? Ele que está no grupo aqui Crédito no Agro. E continuamos as perguntas. O Fábio Araújo faz a seguinte pergunta: na visão de vocês, para o futuro, qual o melhor modelo de garantias que podemos solicitar para os agricultores? Cédula de produto, uma alienação de propriedade rural? Qual o melhor modelo de garantias para o futuro? Quem dos dois pode, dos três pode responder essa? Luiz? Essa pergunta é bastante complicada, por isso que todos os três ficaram mudos aqui para poder responder. O modelo ideal de garantias, bom, por enquanto não tem muita coisa para poder fazer nesse ponto de vista. Tem algumas estruturas prontas que a gente tem algumas coisas que têm se provado mais eficientes ao longo do caminho. A alienação fiduciária, por exemplo, que sai da massa, né, que tem essa propriedade interessante, mas que, em geral, não é tão fácil assim de conseguir. Eu ainda acredito, e volto no ponto inicial lá, que, fugindo da resposta, mas dando a resposta, eu acredito bastante em mitigação de outras formas. Não é só na garantia. Não adianta só pensar que é uma sigla de 3 letras diferentes que vai fazer a diferença na hora de executar. Definitivamente tem que se pensar em outros mitigadores. Como é que você protege o fluxo de caixa do produtor através de um seguro? Como é que você diversifica seu portfólio? Como é que você faz a cobrança antes? Como é que o monitoramento é feito de uma maneira efetiva? Tem diversas outras coisas que eu pensaria ao invés de ficar pensando só na garantia em si. Então. Mas talvez para ajudar o raciocínio, pelo menos o jeito que eu sempre pensei, o jeito que eu ensino a gente pode pensar num tipo de um losango, onde o topo dele você tem o propósito do crédito. Para que é aquele crédito? E aí, baseado no propósito, que pode ser uma estocagem, pode ser um custo de produção, pode ser fazer um hedging, ou pode ser fazer um investimento de longuíssimo prazo ou um investimento de curto prazo. Conforme o propósito, todo o resto deveria derivar. Se você falha uma das 3 outras pontas desse losango, em geral, vai ter alguma distorção para frente que tende a fazer as coisas falharem. Então, o que é todo o resto? Baseado no propósito, a primeira coisa que devia ser organizada é o fluxo de repagamento. Se você vai financiar um estoque, o fluxo de repagamento tinha que ser logo cedo, né? Você não vai esperar um ano para esperar vender o estoque. Então, é um negócio de mês. Se você vai financiar um eucaliptal, tem que esperar muitos anos, talvez 7, 8, 9 anos, até você conseguir ser repago. Então, o fluxo de caixa é a primeira coisa que vem com propósito. O outro é a moeda. Você não vai financiar boi em dólar e não vai financiar algodão em reais. Não tem lógica, vai dar descasamento, especialmente ao longo do tempo. Fica um pouco de sorte, né? E não devia se lidar com sorte nisso. Então, o propósito deveria também gerar a moeda do financiamento. E, por último, o propósito deveria gerar a garantia. Se é uma coisa de muito curto prazo, pequenininha, por exemplo, fazer hedging, talvez você pegue um pouquinho de cash collateral ou pegue um aval e está resolvido. Não vai pegar hipoteca para isso. Se você vai fazer um financiamento longuíssimo, então deveria pegar hipoteca, um fluxo de caixa, um fluxo de recebível e amarrar bem as pontas, porque o risco é muito maior, porque o horizonte é mais longe, é mais longo. Então, o estoque deveria ser a própria garantia. Você vai financiar recebíveis? Os recebíveis deveriam ser a própria garantia. Então, pelo propósito, ajuda para danar a definir o fluxo de repagamento, a moeda e a própria garantia. Agora, o duro no ambiente que a gente está hoje é que ninguém sabe que garantia vale mais, porque a justiça bagunçou tudo isso daí. Então, não sei. Hoje, não sei. No futuro, deveria ser essa lógica, a lógica do propósito.
Eu concordo, e se eu pudesse só adicionar uma coisa diferente aqui, eu diria que a garantia sozinha, talvez ela não valha de muito, né? Se ela não tiver todo o programa de como, o que você vai fazer com ela. Um exemplo que talvez não sirva para os bancos, os dois aí que o Ortiz veio, né? Que ele foi head lá do Rabobank e do Itaú BBA, que aí eram mega produtores, etc. Mas falando mais do banco de varejo, por exemplo, você pede duas garantias. Uma que você pega, por exemplo, uma CPR com penhor de safra, vencimento da operação lá no meio do ano. Então, o que adianta você pegar um penhor de uma soja que o cara está colhendo em janeiro e o pagamento dessa dívida é no meio do ano? Se o produtor não te pagar, o que o banco vai fazer com a CPR? Então, se você for para pensar, por que um banco de varejo, né, um retail bank, que era um dos casos que eu estava, né, por que a gente pedia a CPR? Nada mais é para tirar um problema que a gente tem, que é a dívida que a gente não enxerga, que esse produtor pega justamente com as revendas, né, com trades, etc. Então, o jeito de você simplificar isso, você fala assim, é o seguinte, eu não vou ficar puxando certidão de cartório, igual a gente faz aqui, análise de crédito de químicas e revendas e tal, você fica pegando toda a certidão de penhor e analisando o endividamento que ele tem na área. O banco é muito mais prático, ele fala, cara, me dá uma CPR de primeiro grau ou que comporte a dívida, se não tiver, eu não te financio. E ainda por cima, eu quero uma hipoteca em cima disso. Então, a lógica aqui é que o banco ele está pensando no quê? Em não executar o cliente. Então, o modelo de admissão, nesse caso, ele é super restrito, porque a lógica é que, é mais ou menos além que o Fabrício falou, ele não está nem aí para garantia. Porque a hipoteca, você demora anos brigando na justiça, e a CPR, o que você vai fazer com uma CPR em julho, agosto, setembro? De uma soja que o cara colheu em janeiro. Então, gente, agregando também ao que o Ortiz falou, e agregando a pergunta de vocês, a melhor, é super difícil a pergunta, quase que uma pegadinha, eu diria, né? E depende muito do propósito. Agora, você vai querer dar crédito para um cliente arriscado, pensando em receber a garantia? Ok, tem empresa que faz isso. Na minha visão, pega que tem maior liquidez. Uma CPR, por exemplo, penhor de safra. Porém, saiba que você tem que estar com tudo preparado para restar esse cliente, né? Fazer os arrestos antecipados, as execuções, os monitoramentos. E também não adianta nada você ter a CPR, ter tudo formalizado e o produtor conseguir desviar grão, conseguir comercializar esse grão e você ficar a ver navios. Então, no final, gente, é uma pergunta que, se eu tivesse que resumir, a garantia sozinha não vale de muita coisa. É isso que o Ortiz falou, né? E lá no final da linha, bom, definiu-se a garantia, definam também a política de monitoramento e de cobrança que vocês vão utilizar, né? Se é uma garantia para ser executada, se é uma garantia para, às vezes, evitar que o produtor se alavanque mais, né? Uma espécie de um covenant, para evitar que ele continue pegando crédito no mercado. Às vezes você usa garantia para isso também, depende do quem está dando crédito, enfim. É uma pergunta bastante ampla, mas espero ter contribuído também com outra visão. Só na garantia, sem pensar nos mitigadores ao redor, traz um efeito de segunda ordem aqui, que às vezes não se vê imediatamente, mas que é importante pensar. Você pega 200% de garantia do produtor, 200% de cobertura da garantia, você está impedindo que ele use grande parte dos ativos que ele tem para poder tomar dinheiro em outros lugares. Você está forçando esse cara a pegar, a comprar o produto mais barato, a fazer as práticas mais baratas, a contratar menos gente. Quanto menos dinheiro ele tiver, menos ele vai fazer bem feito o que ele deveria fazer e, consequentemente, você está trazendo um problema reverso para você. Ou seja, na verdade, você está trazendo um problema de crédito para você, exigindo garantias adicionais do cara. Essa lógica de segunda ordem é importante ser pensada também, que a gente ouve muito isso de produtor. Tá certo. Outra pergunta que chegou aqui foi do Emerson. Tem outras perguntas chegando. Agradeço o pessoal do grupo que está participando assiduamente desse webinar. Novamente, as pessoas agradecendo o conhecimento que todos aqui estão disponibilizando para a gente. Pessoal agradecendo a participação também do Ortiz. O Emerson, ele está com uma pergunta aqui sobre a taxa Selic. Ele fala que não seria natural os bancos substituírem as empresas em relação à questão da baixa da Selic, né? Os bancos substituírem as empresas e revendas na concessão do crédito ao longo do tempo? Vocês acreditam que isso pode ocorrer?
Não só pode, como já está uma corrida gigante para isso, né? Já vimos recentemente algumas notícias relacionadas a isso. Bancos que, em geral, não eram fortes no agrícola, já falando que estão colocando foco nisso. Não vou dar nomes aqui, mas pelo menos uns 3 deles já falam para quem quiser ouvir que agora o foco deles é isso, é investir no agro. Sem dúvida, tem uma corrida também pela parte de tecnologia ao redor disso. Essa semana mesmo a gente viu uma notícia sobre isso também, relacionada a bancos, buscando as tecnologias que eles nunca desenvolveram internamente, estão buscando fora, para ver se eles conseguem dar alguns passos para frente. Mas não é só natural, como está sendo muito forçado pelo governo. O governo está deixando claro que também vai tirar o pezinho fora, vai cada vez mais sair fora para poder trazer o crédito privado para dentro. E esse crédito privado deveria naturalmente ser dominado pelos bancos, dado que, de novo, o custo-balanço deles é bem mais barato. Eles têm uma vantagem competitiva do ponto de vista de custo do dinheiro, custo do capital, para poder dar dinheiro para o setor. Então, não só é natural como vai acontecer, na verdade já está acontecendo. Bom, a questão, eu vou fazer então uma questão que estava desde o início já um pouco pré-programada, sobre o dólar. É uma questão muito quente, né, que é um jargão que a gente usa no jornalismo quando está muito em cima, muito em alta, todos falando. Num cenário de alta de dólar, como isso afeta o produtor no curto prazo e na próxima safra que nós vamos ter aí? Como a área de crédito pode incorporar essas informações em suas análises? Eu resolvi ler essa pergunta ipsis literis porque ela está muito completa, muito bem feita. Então, eu queria que um de vocês respondesse essa questão, baseado nesse assunto tão quente agora. Eu queria pedir para o Ortiz responder. Esses dias eu vi no LinkedIn dele um desenho de um trenzinho, Ortiz, uma locomotiva puxando um vagãozinho. Essa é a resposta dessa pergunta, que eu queria que você respondesse essa. Eu acho bem legal aquilo, e na verdade a autoria daquele trenzinho não é nem minha, é do Roberto Rodrigues. Uma vez a gente estava num conselho e tinha uma situação dessas de desvalorização, e ele justo desenhou o trenzinho, eu achei aquilo genial. E eu sempre uso isso daí, até essa figurinha, essa animação que eu coloquei lá no LinkedIn, eu até dou crédito para ele. Mas junto com isso, eu também fiz uma análise, já tinha feito isso em 98 ou 99, e depois repeti naquela desvalorização lá de 2002, e fiz agora. E as 3 vezes o resultado é muito, muito parecido estatisticamente, que é como é que os insumos se relacionam com o câmbio com o tempo, né? E o que é o trenzinho? O trenzinho é justo mostrando essa relação e como você tem o câmbio trazendo o preço das commodities que são cotadas fora, subindo quando há uma desvalorização do real. Então, acaba que aquela commodity, apesar do câmbio do preço fora do Brasil cair por conta disso, no Brasil, em reais, fica um preço enorme, né? A soja saiu lá de 70, foi para quase 100. Então, o produtor, naquele instante, ganha um montão de margem. Porque a soja, 60% da desvalorização, por exemplo, na soja, uns 60 e poucos no algodão, ela passa direto para o preço em reais. Então, o preço em reais fica super alto e, naquele instante, o produtor tem uma margem extra danada. Mas precisa tomar muito cuidado com essa margem extra, porque ela é temporária. E por que ela é temporária? Porque uma parte dos insumos é importado e você tem uma certa paridade internacional dos preços dos insumos, porque senão o Brasil exportaria insumo, né, se aqui ficar mais barato. Então, o que acontece? Com o tempo, os insumos acompanham. E, em geral, entre 40% e 70%, dependendo do tipo de insumo, né, da desvalorização cambial é passada para o custo dos insumos. Depende um pouco de quando que acontece a desvalorização, se é uma hora que ainda não compraram insumo lá para importar, ou se é uma hora que os insumos já estão chegando, ou seja, se ele vem com preço novo, você ainda tem coisa no preço velho. Em geral, tem muita coisa no preço velho, e justo a locomotiva é o preço é o vagão, vai lá na frente, subindo. O insumo, os custos ainda estão para trás. Agora, com o tempo, a locomotiva vai chegar no platô desse morrinho, o insumo vai alcançar aquilo e a margem vai espremer de novo. O problema é que, quando você tem uma grande margem no produtor, há uma grande resposta de plantio
de uso de tecnologia, de melhoria de cuidados e tudo mais. É natural, você está ganhando dinheiro, você quer ganhar mais, você vai fazer mais, vai investir mais. E cada ponto de EBITDA que um produtor tem acima de 13, em soja, por exemplo, aparece no Brasil entre 70 até 170 mil hectares de soja a mais para cada ponto de EBITDA acima de 13. Então, vem um montão de soja de novo por conta dessa margem adicional, vem um montão de milho por conta disso, eventualmente vem um montão de algodão também e vem um montão de outras coisas. Então, quando vem um montão, o mercado não está apto a absorver tudo isso daí. E o mercado, então, acaba tendo os preços caindo porque tem produto demais. Isso pode demorar 2 anos, pode demorar 2 anos e meio, pode demorar 3, mas uma hora vem essa onda de produção extra. E o preço vai cair. Só que o que está acontecendo ao mesmo tempo? Os insumos foram importados com aquele câmbio novo, e depois um câmbio mais novo de novo. E aí os preços estão caindo, os insumos estão lá em cima do morro, e a margem inverte. Isso aconteceu, por exemplo, em 2004, 2005, aconteceu sempre que teve o pós-grande desvalorização. Então, precisa tomar muito cuidado e tem que incorporar isso nas projeções, né? Você não pode fazer um nível de projeção de margem de hoje indo para sempre, porque não vai para sempre. Por sorte, o ano que vem tem muita coisa travada e os preços para o Brasil, para o ano que vem, em reais, ficaram, em geral, quem travou direitinho, travou boa proporção, e as margens estão mais ou menos resolvidas porque os insumos também ainda estão, vamos chamar, no preço velho. Mas 2022 vem aí, eventualmente os preços caem e os insumos ainda estão subindo o morro. Então, tem que modelar de acordo, porque a capacidade de pagamento e a liquidez podem sofrer lá na frente. A gente não pode se iludir com a margem pontual agora por conta da locomotiva subindo e o custo lá atrás ainda. Fabrício, Luiz? Alguma consideração em relação? Não, tá perfeito, não tenho nada a agregar. Tá certo. Pessoal no grupo participando bastante, agradeço a participação de todo mundo. Pessoal comentando, enfim, tudo que está sendo debatido, os assuntos, agradeço a participação de todos que estão aqui no grupo. Bom, antes eu queria fazer uma consideração final de todos que estão participando aqui. Nenhuma pergunta está aparecendo aqui, nenhuma também apareceu no chat. Então, vamos dar sequência. Estamos caminhando, então, para o fim do nosso webinar. Pessoal, parabenizando. Essa era a pergunta que estava no digitando do WhatsApp. Era o pessoal parabenizando. Enfim, pessoal, agradeço a participação de todo mundo, mas antes eu queria uma consideração dos 3 que estão participando aqui. Foi enriquecedor. Eu, como jornalista, engateando ainda no agro, aprendi muita coisa. Estou muito contente e feliz de estar aqui, né, com vocês. Mas antes de eu fazer meu agradecimento, queria começar, então, com vocês. Fabrício, seu agradecimento, por favor. Bom, primeiro agradecer a Ana que tem tocado esse grupo com maestria, que começou os webinars, acho que todos foram espetaculares, consegui participar de alguns, espero que tenha sido produtivo esse também. Agradecer a você, Pedro, pela mediação, pelo Luiz também por ter ajudado a organizar, e especialmente pelo Ortiz, que sem dúvida nenhuma pegou o tempo dele à noite lá para poder passar aqui 1h30 com a gente, compartilhando essa sabedoria toda adquirida ao longo do tempo. Obrigado e fico 100% disponível também por fora para qualquer pergunta. Tem algumas perguntas que ainda estão rolando no grupo ali que eu vou responder depois e vou tocar por fora. Exatamente. Aproveita e faça o convite para o pessoal conversar com o Fabrício, que é CEO da Thrive, conversar com ele um pouco mais sobre a empresa, um pouco mais das ferramentas que eles disponibilizam, né? Obviamente tem muito assunto bom, não é só conteúdo verbal que nós temos, mas na prática também tenho certeza que tem muita coisa boa. Então, pessoal que tiver essa dúvida, por favor, consultar o Fabrício e também o Luiz. Luiz, muito obrigado novamente pelo convite. Sua consideração. Não, eu que agradeço, Pedro. Obrigado a vocês, Ortiz, Fabrício. Foi um prazer também estar aqui com toda a turma. Agradeço a Ana também por ter idealizado esse ciclo aqui de debates, né? Ele é muito rico. E eu queria lembrar que a gente começou, isso é até interessante, né?
A gente começou isso de uma pesquisa que a Ana fez no grupo de crédito, e isso aqui é fruto, a Ana viabilizou, né? Então, parabéns para ela, mérito dela, mas é um desejo, não só o nosso debate aqui, mas outros que também foram muito bons, e tenho certeza que outros virão. É um desejo do grupo, né? Já tem um super legal aí que alguém também sugeriu, o pessoal está organizando para falar sobre cartórios e tal. É um desejo do grupo e as dúvidas e as dores que o grupo traz. Então, aqui, a gente espera ter contribuído um pouco com a nossa experiência. E, de novo, né, a gente se coloca à disposição, eu, Fabrício, o Ortiz também, para entrar em detalhes em como que a gente pode ajudar no âmbito desse webinar, né, que é o Crédito do Futuro. Então, agradeço de novo a todos, tá? E para mim é um privilégio enorme sempre estar aqui participando com vocês. Muito obrigado. Senhor Antônio Carlos Ortiz, seus agradecimentos. Antes eu queria, mais uma vez, enfatizar a honra de poder também compartilhar esse webinar com o senhor. Tenho um certo conhecimento da área de crédito e eu já ouvi falar muitas vezes do senhor, e eu queria agradecer essa possibilidade, oportunidade. Obrigado novamente, e suas considerações. Para mim é super legal estar aqui, é sempre bom discutir esses assuntos, ser provocado, isso ajuda a parar, pensar um pouco e raciocinar, e tem umas coisas que eu vou ainda ficar remoendo, o que eu devia ter pensado a respeito, que não pensei. E imagino que eu tenha perdido bastante aí. Sinto ter perdido os anteriores, né? Se eu puder ser convidado para os próximos, vou ficar bem contente. E estou à disposição, se puder ajudar de alguma forma, é sempre bom poder compartilhar. Obrigadão. Muito obrigado novamente. Bom, fica aí, Ana Paula. O Ortiz manifestou vontade de entrar no grupo. Passa o contato. O senhor será muito bem-vindo. Tenho certeza que a gente vai aproveitar muito a sua presença lá. Tá capaz até de você querer sair, porque a gente vai querer importuná-lo. Muito obrigado muito obrigado pela sua participação. Agradeço a todos. Foi realmente enriquecedor. Eu, como jovem jornalista, iniciando no agro, eu adoro esse ramo que eu segui no jornalismo. O senhor falou do Dr. Roberto Rodrigues, tenho uma amizade com ele, com a dona Carla, esposa dele, pessoal da FGV. Então, agradeço muito a participação de vocês, essa oportunidade. Eu aprendi muito, né? Eu até falei, vou até expor aqui uma conversa que tive no particular com o Luiz, que como jornalista, né, nós não somos especialistas, mas nós gostamos de ouvir os especialistas. Então, as explicações foram ótimas, tanto para quem é especialista, quanto para quem é leigo, como eu, como assim a classe jornalística que não é tão assim afinco como vocês. Muito obrigado pela participação mais uma vez, obrigado ao grupo, obrigado Ana Paula e a todos que participaram aqui. Uma ótima noite para vocês, para todo mundo. A gente se encontra. Até a nossa próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite. Obrigadão. Até logo. Tchau.